Olá, Pois é, querido. minha gente. Finanças do esporte. Finanças do esporte, o famoso show me the money, né? Eu tentei emplacar como aqui a vinheta, aquele gif do Jerry Maguire, né? Show me the money, é assim. Porque é muito importante, gente. A gente fala muito de números no futebol, no esporte em geral, de cifras que são muito altas e às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, né? Porque 100 milhões para lá, 200 milhões para cá, 500 milhões, e a gente precisa entender o que esse dinheiro de fato significa e o que está por trás desse dinheiro. Então, quando a gente fala especialmente de patrocínio, que é o que a gente vai falar hoje, do patrocínio de camisa, né, de Flamengo e Palmeiras, que são os dois clubes mais ricos do Brasil hoje, a gente precisa entender algumas coisas. Uma delas é que propriedades estão envolvidas. Então, quando você vende uma coisa por R$ 10, por R$ 100, por 100 milhões, o quanto isso é um bom negócio depende do que está envolvido. Né? O que está nesse pacote? E um exemplo muito bom da diferença entre o que está envolvido em cada pacote é o exemplo de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras é praticamente uma entidade aí, que opera num modelo bastante diferente dos outros clubes, em que a Crefisa, que é a patrocinadora master, tem no seu patrocínio incluso tudo. Tudo. O que tem? O que tem para vender? O que tem no pacote? Tudo é da Crefisa. Então, quem presta atenção um pouco nessa coisa da camisa, e torcedores e torcedoras do Palmeiras certamente já notaram, as únicas marcas que estão presentes na camisa do Palmeiras, e em todas as outras propriedades, que a gente não vai entrar hoje, mas na camisa, são marcas da Crefisa. Tem a Fan, tem outras marcas, mas tudo é mundo Crefisa. A Crefisa paga, não só hoje, mas desde 2019, né, e esse é um fator que a gente precisa tratar, o quanto esse valor está defasado ou não está defasado, a Crefisa paga 81 milhões de reais por todas as propriedades. A Crefisa, no ano passado, abriu mão da camisa do time feminino, para que ele pudesse também essa camisa pudesse ser negociada com outros patrocinadores. Né? Houve essa venda, se eu não me engano, 13 milhões, e a Betfair não renovou. Então, pelo que o Palmeiras projeta para 2024, a gente entende que a camisa do feminino está valendo cerca de 7,5 milhões, mas a gente vai focar hoje na camisa do masculino, para poder fazer essa comparação com o São Paulo. A Crefisa leva tudo por 81 milhões, e aí vem uma bonificação que a gente não pode contar, e o Palmeiras já tentou fazer um pouco usar dessa estratégia de dizer, não, o contrato não é de 81 milhões, porque tem 39 milhões de bônus possíveis. Mas isso, gente, entra num outro fator que é bastante importante quando a gente fala de receita dos clubes, que é receita recorrente. É aquele Pix que você sabe que vai cair na conta. Né? Não depende de meta, não depende de título, não depende de nada. É aquele dinheiro com que você pode contar. O bônus, ele está associado a título. E só vale título. Semifinal da Libertadores não vale. Então, o que entra aqui, nesses 14 milhões, são o Campeonato Paulista, a Supercopa não contava, então era o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Mas é uma receita com a qual o clube não podia contar no início do ano. Então, o que vale de fato? É aquele dinheiro que cai na conta garantido. E no caso do Palmeiras, são 81 milhões da Crefisa e 32 milhões da Puma. Então, dá para a gente dizer, grosso modo, que a camisa do Palmeiras vale 113 milhões. Aí, meus amigos, a gente vai para a camisa do Flamengo. Quanto vale a camisa do Flamengo, que é hoje o time com a maior receita, já tem 2 anos aí de receita acima de R$ 1 bilhão, né? O Flamengo trabalha com bilhões. A camisa do Flamengo tem 9, são 9, né, gente? Não estou contando errado aqui, porque eu estava na cabeça o número do Corinthians, que eram 9, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se a gente contar aí também a Adidas. A camisa do Flamengo está valendo 225 milhões e 800 mil reais, aí um trocado. Qual que é a diferença? A quantidade de patrocinadores. Tem um patrocínio master agora, recente, bastante alto, que é a PixBet, e isso a gente vai ver nas nossas análises aí nas próximas semanas, o quanto as casas de apostas estão entrando pesadamente nos clubes de futebol e com valores até um pouco acima da média. E o Flamengo, só por o patrocínio master, que é aquele do peito, aquele principal, já ganha mais do que o Palmeiras recebe da Crefisa por
por todas as suas propriedades. Então, só por aquilo ali, o Flamengo vai receber 85 milhões, o BRB, que era o principal, passa para a Omoplata, né, aquele patrocínio aqui no ombro, então permanece no Flamengo, mas pagando um pouco mais de 6 milhões. E aí tem um outro diferencial grande do Flamengo, além dessa diversificação, né, de muitos patrocinadores, que é o contrato com a Adidas. O Flamengo é o clube mais popular do Brasil. O Flamengo vende muita camisa. Então, não só a exposição da Adidas, né, nos jogos, essa exposição de marca comercial, mas aí a gente entra na questão de venda de camisa mesmo. Então, isso um contrato que é difícil a gente comparar com os outros e dizer, não, o Palmeiras podia ter um contrato melhor, o São Paulo, né, que guarda 7 chaves o valor do seu contrato com a New Balance. Isso aqui é muito difícil da gente comparar, porque, de fato, a gente está falando do time mais popular do Brasil, que vai vender mais camisas sempre. Então, é um valor que vai ser sempre maior do que os outros. Mas, antes de passar a bola para o PVC dar uma pitacada nisso tudo aqui, eu queria ressaltar um outro fator muito importante em relação nessa comparação entre Palmeiras e Flamengo, que é a diversificação de receita. Então, quando a gente tem um fornecedor só, quando a gente tem um patrocinador só, a gente sabe que você fica numa relação de dependência muito grande, né? O Palmeiras tem hoje uma relação umbilical muito intrincada com a Crefisa, que passa por milhões de questões inclusive de conflito de interesse, e o Palmeiras só tem a Crefisa, só tem aquilo ali. O Flamengo tem 9 parceiros. Isso significa não só, né, um risco menor, porque você tem relações, né, mais longas ou mais curtas com várias outras empresas, mas isso significa também maiores possibilidades de ações comerciais que geram mais receita. Então, ativações de patrocínio, outros contratos, coisas que vêm adicionais para além da exposição da camisa, que você tem 9 marcas com que lidar. Né? O Palmeiras hoje só tem Crefisa e Puma. Então, isso é uma coisa bastante importante para a gente olhar, e aí depois a gente vai falar das outras fontes de receita, né, que tem match day, que a gente chama de match day, que é sócio-torcedor, bilheteria, e todas essas coisas que são mais complexas, porque elas não são aquele dinheiro garantido, né? O clube não sabe quantas pessoas vão comprar ingresso para cada jogo. Mas o patrocínio está ali, caminha de mão dada, junto com os direitos de transmissão, como hoje as principais fontes de receita do clube. E aí eu vou deixar aqui uma pergunta para o PVC, vou jogar o PVC na fogueira. Se a gente considerar que o Palmeiras hoje tem esse contrato com a Crefisa de 81 milhões desde 2019, e se a gente considerar que tem uma questão ainda, gente, o bônus, aqueles 14 mil, que foram 14 milhões esse ano, que no máximo chega aí a 20 e poucos milhões no ano em que o Palmeiras é campeão de Libertadores, na prática, esse dinheiro vai direto para o bolso da Crefisa para pagar a dívida eterna que o Palmeiras tem com a Crefisa. Então, esse é um dinheiro que não cai no Palmeiras, é um dinheiro usado para pagar essa dívida. Se a gente olhar para isso, se a gente olhar para o fato de que hoje essa receita de patrocínio com a Crefisa é cerca aí de 10, 11% da receita total do Palmeiras, que já foi 15%, já foi 17%, esse patrocínio do Palmeiras com a Crefisa, que é menos do que o Flamengo vai receber só pelo peito ali, da PixBet, tá defasado o PVC? Tá defasado, claro que tá. E a Leila Pereira, no ano passado, naquela entrevista coletiva em que muita gente disse que a Leila era a presidente mais criticada do Brasil, e não era. O Duílio foi muito mais criticado do que ela. O Rueda nem se fala. Ali a crítica foi a ela ter sido autoritária em alguns momentos da entrevista. E no momento que ela falou, por exemplo, me mostra o contrato que eu banco na hora. O contrato está posto. O contrato não é público, né? Nem o contrato da Crefisa com o Palmeiras é público, mas a gente tem os números. Então é só você comparar os números, e a Leila assumiu o compromisso naquela entrevista coletiva de equiparar. Então, se ela quiser cumprir o que falou naquela entrevista coletiva, equipara. Porque nós vamos falar de que seja só a questão do omoplata mais o peito. O Flamengo já está na frente só no patrocínio master. Agora, isso. E ela fazia referência de PVC. Ela fazia referência à camisa do Corinthians, que no ano passado bateu 123 milhões e que esse ano também deve subir. Né? O Corinthians que também chegou a ter 9 parceiros. E ela falou, me mostra o contrato do Corinthians que eu pago 123 milhões
E aí tá até desvalorizando a própria marca, né, PVC? Porque se pode pagar 123 Claro. milhões, por que não tá pagando? Mas ela falou, respondendo ao Corinthians, mas ela falou sobre outros clubes. Então o Flamengo está nessa também. O Palmeiras está atrás do Corinthians e do Flamengo. Agora, a gente aprendeu nos anos 90, Alicia, que havia no futebol inglês, que foi o futebol que serviu de parâmetro de marketing muito tempo, e que os clubes ingleses, a grosso modo, faziam a divisão da receita em 3 partes, né? Match day, dia de jogo, a TV, contratos de TV e sponsors, patrocinadores. E tentavam não ser escravos de nenhuma das 3 fontes de receita, dividindo um terço, um terço, um terço. No Brasil, naquela época, a gente falava que os clubes tinham 80% do dinheiro vindo de contrato de TV. E isso foi se transformando. Se você pensar que o Flamengo arrecadou 270 milhões de reais de TV no ano passado, e são 1 bilhão e 300 de receita, está muito distante. Mas você tem 4 fontes de receita quando funciona bem em clube brasileiro. Porque você tem match day, direitos de TV, sponsors, patrocinadores e venda de jogadores. Esse número, para mim, é espantoso. Há 10 anos, ou há 11 anos, final de 2012, quando o Eduardo Bandeira assumiu a presidência, depois da presidência da Patrícia Morim, o Flamengo faturava 248 milhões de reais, o total. Hoje o Flamengo fatura 225 milhões de reais, 225,8, portanto, arredondando para cima, 226 milhões de reais, que é quase toda a receita de 11 anos atrás, só na camisa. E fatura 250 milhões de reais em vendas de jogadores. Se você considerar que você tem a receita total de 11 anos atrás, quando se dizia o Flamengo precisa vender jogadores porque não tem dinheiro, e hoje ele vende de jogadores o que tinha receita total, então não está na hora da gente começar a pensar que alguns clubes podem abrir mão de venda de jogadores como receita. Ninguém está dizendo que não vai vender jogador, né? A gente está no mundo globalizado. O Real Madrid vende e compra. Mas o Real Madrid não pensa em venda de jogador como planejamento de receita. Quando começa o ano, você fala, eu vou arrecadar 225 milhões de reais da minha camisa, eu vou arrecadar 270 milhões de reais de televisão, eu vou arrecadar 500 milhões de reais com outras receitas de marketing e vou arrecadar 250 vendendo jogador. Não, isso é bônus, isso é o extra. Vai vender porque o jogador vai querer sair, o outro vai querer comprar. Mas é muito maluco como a gente não consegue se livrar desse numerinho de venda de jogador, sendo que a camisa, só a camisa, representa o total da receita de 11 anos atrás. Isso é um fator muito importante que você colocou, PVC, da venda de jogador, porque a gente está vendo muito isso, um exemplo muito claro, que obviamente o Flamengo consegue fazer, o Flamengo consegue inclusive trazer muitos jogadores caros, mas se a gente olhar, por exemplo, o Palmeiras e agora o Bahia, né, que tem uma injeção aí de financiamento do Grupo City. O Bahia, numa situação normal, sem a injeção da SAF, já teria vendido o Cauli há muito tempo, ele não ia ter opção de não vender o Cauli. Né? E no futebol tem sempre aquela coisa, como é que você faz? No momento em que você precisa vender jogador, o São Paulo precisou fazer isso, né? Alguns clubes que precisaram vender jogadores antes do momento ideal, você não está forte o suficiente para buscar mais título, né? E quanto mais forte você é, mais título você consegue, né? Melhores posições você consegue, mais valem os seus contratos de patrocínio e mais força você tem na negociação do direito de TV. Né? Então, conseguir fazer esse equilíbrio, né? O vender jogador para pagar conta é vender o almoço para pagar janta. Né? E hoje os clubes que estão mais fortalecidos não precisam fazer isso, conseguem manter os seus jogadores e aí só vender aquelas joias, aquelas estrelas, né? Ou aqueles jogadores que não estiverem rendendo, mas não depender disso para pagar conta. E tem falando sobre receita total, além disso que o PVC falou, tem um número que é muito impressionante. Né? A receita do Flamengo do primeiro semestre do ano passado, né? Então, assim, um meio de ano, né? A metade da receita do Flamengo só não é maior do que a receita total de 2 clubes brasileiros, incluindo o Palmeiras. Então, o Flamengo, em meio ano, ganha mais do que praticamente todos os outros clubes ganham
em um ano inteiro, né? E esse salto do Flamengo se dá muito também pela questão do patrocínio, pelo sócio-torcedor, né? O Flamengo tem uma receita muito alta de match day, né? De bilheteria e donação. Então, a gente vai destrinchar também essas outras fontes de receita, mas é muito impressionante o que o Flamengo faz com a sua camisa, e se a gente considerar que são os 2 times mais vencedores dos últimos anos, né, que até o Fluminense ganhar, eu faço essa brincadeira sempre, né? Meu filho nasceu em setembro de 2019. Até o título do Fluminense agora, no dia 4 de novembro, os 4 títulos de Libertadores da vida dele eram Palmeiras e Flamengo. Não existia outro time campeão nesses últimos anos. E se a gente olhar, tem um revezamento aí, com algumas exceções, também no Campeonato Brasileiro. Então, são 2 times que, em termos de título, a gente pode comparar muito diretamente. Não em termos de tamanho de torcida, mas em termos de desempenho esportivo. E aí, quando a gente compara as camisas, a defasagem, de fato, fica muito clara, né, Dom? Então, só para arredondar a história da dívida, para quem não ouviu a história da dívida, a dívida nasceu porque a Crefisa fazia investimentos para contratar jogadores em forma de doação. Um dia a Receita Federal bateu na Crefisa e disse: olha, você pode fazer como doação, não tem problema nenhum, você tem que declarar no imposto de renda. E nesse momento, o Maurício Gagliotti levou para o Conselho Deliberativo, de uma maneira equivocada, ao meu ver, e o Conselho Deliberativo, mais equivocadamente ainda, votou a transformação do que eram doações em empréstimos. E o Palmeiras, assim, passou a ter uma dívida de 147 milhões de reais com a Crefisa. Essa dívida já está abaixo de 50 milhões. O que precisa acontecer com o patrocínio? Tem que ter uma concorrência. O contrato da Crefisa, se você for falar tecnicamente, o contrato está em vigor, então você não precisa exigir o que a Leila exigiu de si mesma naquela entrevista coletiva. A Leila que disse que tem um compromisso de igualar o patrocínio do Corinthians e de outros clubes eventualmente. Mas ela tem um contrato em vigor, como tem um contrato em vigor com a Puma, que é o último ano do contrato. Tem uma especulação muito grande que a Adidas volta em 2025. O Palmeiras diz que fará uma concorrência aberta e livre para decidir quem vai ser o próximo fornecedor de material esportivo, a Puma, a Adidas ou uma terceira concorrente. Tem que acontecer a mesma coisa com o patrocínio. E uma coisa que a oposição diz, e tem toda a razão, é que se você tem 12% da receita vindo da Crefisa, 10% da receita vindo da Crefisa, você tem uma margem de crescimento com outros patrocinadores. O Palmeiras não depende da Crefisa. Agora, não está excluída a hipótese de renovar com a Crefisa. Só que você tem que fazer uma concorrência dentro do que o mercado está pagando para os clubes mais importantes do país. Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Corinthians e Flamengo arrecadam mais com a camisa hoje do que o Palmeiras. E isso levanta uma questão importante, né, do conflito de interesse, até porque mesmo o próprio pagamento da dívida, isso é uma coisa importante da gente entender quando a gente olhar para a gestão dos clubes, né, você escolhe quais dívidas pagar e quais dívidas rolar, você faz escolhas baseadas em variação cambial, na questão, né, dos juros, tudo isso precisa ser escolhido. E há uma crítica grande da oposição do Palmeiras de que o Palmeiras sempre prioriza o pagamento da dívida da Crefisa, o que não seria feito se as duas gestões estivessem separadas, né? Se a presidente da Crefisa não fosse, a dona da Crefisa não fosse também presidente do Palmeiras. Então, não necessariamente o Palmeiras daria prioridade ao pagamento dessa dívida em relação a outras dívidas, né? O Flamengo, por exemplo, trata muito bem a questão da variação cambial, né, com o tal do hedge, né, que você escolhe 2 formas para você se proteger dessa variação. Então, essa questão dos juros, dos impostos, ela está nessa dívida especificamente, essa questão do conflito de interesse, ela aparece de maneira muito clara. E também em relação ao patrocínio, né? A gente está falando hoje, né, de um dos clubes mais vencedores do país. Hoje o Brasil tem Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, e os outros times depois. E aí você tem um clube que consegue ter mais de 220 milhões de receita com a camisa e o Palmeiras tem 80. E aí vale lembrar, né? Não é só a camisa. Né? A Crefisa gosta de colocar na conta reforma de piscina do clube social, né? A logística do clube. Né? Primeiro, né? A Crefisa quer colocar a marca na piscina. Se você coloca a sua marca na piscina, já não é doação. Né? A gente está falando de uma relação de troca, né? De exposição de marca versus investimento. Mas, independente disso, é muito difícil a gente imaginar um cenário em que o conflito não apareça claramente. Porque se alguém bater lá amanhã,
né, e disser, olha, a gente oferece 100 milhões na camisa do Palmeiras. A Crefisa vai equivaler, vai pagar o mesmo valor, vai aceitar a proposta, porque é melhor para o Palmeiras e supostamente não há conflito. Então, eu acho que se a gente olha para o mercado e olha um clube como o Corinthians, que, de novo, tem uma vantagem em relação ao Palmeiras, que é o tamanho da torcida. Então, o contrato do Corinthians com a Nike vai ser muito vantajoso, né? Existe uma exposição bastante grande do Corinthians, mas se a gente olhar os últimos anos, né, o Corinthians esportivamente tem tido anos muito ruins. E o Corinthians, no ano passado, já tinha 50% a mais de receita do que o Palmeiras só na camisa, né? E esse ano vai passar, esse ano vai ser ainda maior. Então, claramente, e esse ano, isso precisa Alicia, esse ano, Alicia, o Corinthians, o problema do Corinthians é a dívida, porque o Corinthians arrecadou nesse ano de 2023 950 milhões de reais e o Palmeiras 870. Então, o Corinthians tem a segunda maior receita do país hoje. O Palmeiras pode ter partido 900 milhões com a premiação do título brasileiro, mas ele vai ficar atrás do Corinthians. Em receita, é claro que a relação dívida-receita do Palmeiras é muito mais saudável do que a do Corinthians. Porque o Corinthians tem uma dívida de 960 milhões de reais e uma arrecadação de 950 milhões de reais. O Palmeiras tem uma dívida estimada pela contabilidade do Palmeiras de 280 e uma arrecadação de 870 a 900 milhões de reais. Mas a receita do Corinthians já está maior do que a do Palmeiras. O que significa que o déficit está no marketing. Exatamente, assim, no potencial de arrecadação, porque assim, a questão da dívida já está resolvida. Né? E o Palmeiras, de fato, fez um trabalho, assim como fez o Flamengo, de reestruturação da sua gestão financeira para poder, né, não ter que, né, vender o almoço para pagar a janta. Então, essa questão está equacionada, mas essa questão não interfere na habilidade de captação de receita. Né? O Corinthians, inclusive, tem um problema de questão de pagamento de impostos. Né? O Corinthians é um time que deixa de pagar imposto para fazer caixa. Mas isso tem a ver com a gestão interna e com uma dívida construída ao longo dos anos. Isso não tem a ver com a capacidade de captação. Então, o Corinthians está fazendo o seu, está usando, né, a força da sua marca e da sua história para captar receita, e para captar patrocínio, para captar essa relação com as marcas. E o Palmeiras está abraçado na Crefisa de uma maneira um pouco passiva. Né? A gente não vê o Palmeiras fazendo essa ação no mercado, e é muito difícil imaginar isso num cenário em que a dona da patrocinadora é também presidente do clube. Então, eu acho que essa discrepância fica bastante clara quando a gente olha em relação ao Flamengo, que é hoje, né, o clube mais forte esportivamente junto com o Palmeiras, e se a gente olhar, inclusive, na relação com o Corinthians, que é o grande rival do Palmeiras e outro time de enorme torcida, mas com um desempenho esportivo muito ruim nos últimos anos. E agora o torcedor tem muitos argumentos para cobrar os dirigentes, e é isso que a gente vai proporcionar para você todas as sextas-feiras com esse novo quadro do De Primeira, temporada 2024.